Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema R$157 mil é legal, porém não é ético. Meus irmãos, a primeira obrigação de um pregador do Evangelho, de um pastor, de um evangelista, não é disseminar, não é propalar o Evangelho, mas a primeira obrigação de um pastor, de um evangelista, de um servo de Cristo, é ser espiritualmente digno de propalar o Evangelho. Se um pastor quer falar de ética ao mundo, ele deve lembrar que a ética deve começar em seus domínios. Se um pastor quer falar de ética ao mundo, ele não pode esticar a verdade e estrategicamente maquiar o pecado. Se um pastor quer falar de ética ao mundo, ele tem que entender que nem tudo o que é legal é ético. Um pastor, um evangelista, um presbítero, um crente em Jesus, um pregador do Evangelho, precisa entender que a ética tem que ter uma base transcendental. E não é o código de ética dos ministros evangélicos, a quem ele pertence, mas é a conduta ética que vem do temor do Senhor. A conduta ética deve ser a marca de qualidade de um pastor, de um evangelista, de um presbítero, de um pregador. Se a lei dos homens lhe dá o direito, e esse direito é imoral, esse direito deve ser rejeitado. Escute bem, os padrões éticos de Deus são superiores às leis dos homens. Quando um pastor consegue o que deseja, consegue benefícios através de uma lei imoral, de uma lei descabida, esse pastor está na contramão da ética do Evangelho. Romanos capítulo 12, verso 2, Paulo é contundente. Ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. A sociedade na qual estamos vivendo abandonou os padrões éticos de Deus, abandonou os princípios cristãos em troca de oportunismo. Quando você, pastor, incorpora para si a oportunidade que uma lei imoral, que uma lei descabida lhe concede, você está dando provas do seu abandono dos princípios cristãos. As aspirações das pessoas que não têm Cristo resulta em 3 palavras: fama, fortuna e oportunismo. Fama, fortuna e oportunismo são 3 palavras que traduzem as pessoas que não têm Cristo no coração. Para as pessoas que não têm Cristo no coração, para elas vale tudo para conquistar coisas, mesmo através de leis imorais e descabidas dos homens. Se você, pastor, combate o homossexualismo, combate o aborto, se você é contra o casamento gay, muito bem, continue assim, isso é bíblico, continue pregando isso. Agora, cuidado, se você quer ser uma voz profética para este mundo, coloque primeiro a sua vida em ordem com Deus. Não adianta falar que o mundo tem que mudar, se você não quer mudar-se a si próprio. E mais, em 2 Timóteo 1,12, Paulo taxativamente diz: eu sei em quem tenho crido. Ele não diz, eu sinto o que tenho crido, mas ele diz, eu sei
em quem tenham crido. Portanto, muitos pastores, muitos servos de Deus, muitos crentes, para justificar seus maus atos, seus pecados, diz assim: mas todo mundo faz. Não vejo nada demais nisso, porque a lei dos homens me dá esse direito. Se você, pastor, procede assim, você está comprometido com a desonestidade. Comprometido com a desonestidade. E devemos nos lembrar de que sempre haverá alguém olhando para nós, olhando para a igreja. Não podemos deixar legado negativo. Nossa família precisa ser influenciada por nossa vida. A sociedade precisa ser influenciada por nossa vida. O mundo precisa receber a influência da nossa vida moral e ética cristã. Escute bem, um passo em falso compromete o seu testemunho, o seu exemplo. E mais, traz prejuízos à igreja do Senhor Jesus Cristo. Pregar o evangelho sem espiritualidade, pregar o evangelho sem espiritualidade tem cheiro de fogueira. E a espiritualidade não combina com cheiro queimado, não combina com fumaça. Portanto, o servo de Deus, o pastor, o crente, o presbítero, o evangelista, não pode se envolver com o estilo de vida deste mundo. Não podemos permitir, escute bem, pastor, não podemos permitir que as facilidades e as brechas das leis dos homens destrua nossa reputação como servo de Cristo. Lamentavelmente, alguns pastores, ao invés de fugir, eles se apaixonaram pelo glamour, pelo encanto deste mundo perdido. Jonas, a crise do profeta Jonas se deu devido ao seu relacionamento inadequado com Deus. Jonas fugiu para Tarsis. E veja bem, Tarsis, de acordo com Isaías 66:19, Tarsis era uma dos locais, era uma das cidades, um dos lugares onde a voz de Deus não era ouvida. Jonas queria ouvir sua própria voz e não a voz de Deus. Há pastores, existem pregadores que elevam sua voz pessoal ao nível da voz de Deus. E quando uma pessoa tem esta autoimagem tão elevada, essa pessoa perde o senso ético por completo. E fica querendo justificar seus atos pecaminosos. Meu querido irmão e pastor e presbítero, vamos buscar testemunho de vida cristã. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente. E repito, 157 mil reais pode ser legal, porém não é ético. Amém e amém. Louvado seja Deus.